Se o Fluminense vencer por 2 gols ou mais de diferença, será o campeão carioca. Então vamos começar com as informações do dia de hoje, chamando o Flávio Amêndola para falar do colossal Flamengo, que não vem tendo atuações colossais. Fala aí, Amêndola. Fala pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos. Passada a vitória do Flamengo no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, os jogadores já se reapresentaram no Ninho do Urubu, até porque na próxima quarta-feira tem o segundo jogo da grande decisão, às 9 da noite no Maracanã, e o técnico Jorge Jesus, para esse confronto, deve ter força máxima. É bom a gente lembrar, no último domingo, ele poupou alguns jogadores, como o Gerson e também o Everton Ribeiro, mas nesta quarta-feira, esses dois jogadores devem voltar à equipe titular, além do atacante Bruno Henrique, que foi outro atleta preservado na partida do último domingo. Mas o técnico Jorge Jesus tem um grande problema. O Gabriel Barbosa, artilheiro da equipe na temporada, líder em assistências neste ano, foi expulso já no finalzinho do jogo do último domingo e desfalca o Flamengo. A tendência é que o Pedro seja mesmo titular, até porque vem entrando bem e tem números expressivos. Até o momento, Pedro tem 13 jogos, com 6 gols e 2 assistências, e desses 13 jogos, apenas 5 como titular. Então a expectativa é que o Pedro permaneça entre os 11 iniciais. Quem falou após o jogo contra o Fluminense foi o técnico Jorge Jesus, que elogiou desta vez a postura da equipe tricolor. Importante ter ganho. Na disputa de um troféu de 2 jogos, estamos para o segundo jogo em vantagem. Este jogo foi muito mais bem disputado, mais dividido. A equipa do Fluminense hoje foi uma equipa que quis jogar para ganhar, e em comparação ao outro jogo, aquilo que estava a dizer, foi um jogo muito mais espetacular e muito mais bem jogado e mais emotivo. O Flamengo volta a treinar nesta terça-feira e o técnico Jorge Jesus voltou a ser assunto na imprensa portuguesa. Desta vez, o CEO do Benfica afirmou que não fez nenhum contato com o Flamengo para o retorno do técnico português, o que aumenta ainda mais a ansiedade dos torcedores quanto a uma permanência do Jorge Jesus aqui no Brasil. Essas são as novidades do Flamengo. Um abraço. É isso aí. E sobre Jorge Jesus, depois da final do Campeonato Carioca, nós teremos aí a informação se ele fica ou se ele vai embora. E o Fluminense, hein? Flusão vivo e, olha, fazendo muito bonito na final do Campeonato Carioca. As informações do Tricolor com o Álvaro Loureiro. O Fluminense, mais uma vez, deu muito trabalho para o todo-poderoso Flamengo, agora no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. A vitória foi rubro-negra, 2-1. O Flamengo agora joga por um empate para ser campeão, mas o Tricolor saiu com muita moral desse primeiro confronto. O gol que abriu o placar foi do Flamengo, gol de Pedro, mais uma vez a lei do ex funcionando. No segundo tempo, o Fluminense empatou, gol do Evanilson, e era melhor. Criava muitas oportunidades, acuava o Flamengo quando sofreu um contra-ataque letal. Gabigol, que seria expulso minutos depois ao ser substituído, ganhou na corrida do Egídio e serviu Michael, autor do gol da vitória rubro-negra. Logo depois do apito final, muita polêmica, muita discussão, desentendimento entre Odair Hellmann e João de Deus, auxiliar técnico rubro-negro. O Jorge Jesus chegou a estender a mão para o Odair Hellmann, que estava de cabeça quente, e nesta segunda-feira o técnico do Fluminense concedeu uma entrevista coletiva e esclareceu que não se recusou a cumprimentar Jorge Jesus. Ele não viu a tentativa de cumprimento. Olha só. Sem inverdades, sem colocações, ilações, essa é a realidade. Até porque eu sou muito profissional e homem para assumir qualquer tipo de erro ou qualquer tipo de insatisfação que eu pudesse vir a ter em qualquer circunstância. Se eu não tivesse cumprimentado o Jorge Jesus porque eu não quisesse, eu viria aqui e falaria, ó, eu não cumprimentei o Jorge Jesus por isso. E qualquer outro tipo de ilação, ela é só especulação e não aconteceu nada mais além disso. Eu acho que se falou muito desse pequeno detalhe e se falou pouco do jogo, se analisou pouco do jogo, né? Isso faz parte do contexto, a gente sabe. A gente sabe que tem todo esse antes, depois, o jogo tem toda uma esfera, mas eu acho que é importante a gente não transferir a maior parte das análises das conversas para essa situação e deixar de analisar um grande jogo que foi Fluminense e Flamengo e o grande jogo que o Fluminense fez.
É isso aí, portanto, hoje uma entrevista importante, né, do Odair Hellmann, esclarecendo, porque ele tocou num ponto interessante. Realmente se falou muito menos do jogo do que o que aconteceu no final, né? A expulsão do Gabigol, que nós vamos analisar aqui também, se foi justa, se não foi, e a confusão quando o jogo terminou. O Odair Hellmann confirmou, e todo mundo viu, ele teve um desentendimento com o João de Deus, o auxiliar do Jorge Jesus. Segundo o Odair Hellmann, o João de Deus foi desrespeitoso. Ele não quis entrar em detalhes e dizer ali por que o João de Deus foi desrespeitoso e o que ele falou. Mas ele teve realmente essa discussão ali no campo e depois disse que não cumprimentou o Jorge Jesus porque não viu, e você pôde acompanhar aí na entrevista hoje do Hellmann. Vamos então falar do jogo e falar disso tudo que aconteceu do final para pós-jogo. Edmundo, Flamengo venceu ontem por 2-1. A sua análise aí da partida, Ed? Olha, João, o Flamengo entrou com algumas mudanças, né? Porque tem um elenco mais forte e talvez até para dar um puxãozinho de orelha aí em alguns jogadores, porque a última partida de quarta-feira a produção não foi a melhor possível. Nesse domingo a coisa já andou de outra forma, mas o Odair Hellmann montou muito bem o Fluminense, de forma competitiva, marcando forte, saindo bem para os contra-ataques. Foi um bom jogo de futebol, muito bom mesmo. Talvez a falta do público faça com que o jogo perca em emoção, mas pela quantidade de jogadas criadas por ambas as equipes, por 3 gols, foi um bom clássico. O Fluminense deu bastante trabalho, principalmente ao goleiro Diego Alves. Eu acho que as reclamações elas são justas, porque foram 10 substituições no segundo tempo, apenas no segundo tempo, e os acréscimos foram de 3 minutos. Se o árbitro achou que deveria expulsar o Gabigol por retardar a saída dele de campo, que eu achei que ele fez de fato, deveria ter acrescentado um pouco mais, pelo menos uns 2 minutos a mais no tempo regulamentar, e é essa aí a grande indignação do Odair Hellmann. Agora, no mais, dentro do campo, foi um jogo digno de Flamengo e Fluminense. 2 camisas de muita tradição, muito fortes no cenário brasileiro, e que competiram com lealdade, com dignidade, com respeito, e que fizeram uma grande final, João. Muito bem, muito bem. Já o João Guilherme volta. Vamos mandar para o Sormani para ele analisar também como é que ele observou ontem a vitória do Mengão pelo placar de 2-1. Fala aí, Sormani. Ô, Quessadinha, bom, primeiro um abraço para todos os companheiros que estão presentes aí na mesa e para quem também está nos acompanhando nesse momento. Eu achei que o resultado foi injusto. Ok, não houve interferência da arbitragem, não teve nenhum gol validado que foi irregular e nenhum gol que deveria ter sido validado e acabou sendo subtraído de uma outra equipe. Não houve interferência da arbitragem, não houve, é verdade. Mas vamos analisar o jogo, o volume do jogo, né? O Fluminense foi melhor que o Flamengo, gente. Foi melhor que o Flamengo. O resultado mais justo seria o empate. Pode ser porque o Flamengo fez 2 gols, o Fluminense fez 1, mas no todo o Fluminense foi melhor. Então o resultado mais justo seria o empate. Mas, se tivesse que haver um vencedor, esse vencedor para mim deveria ter sido o Fluminense, porque o Fluminense jogou mais. E mais uma vez o Fluminense ditou o jogo. Na quarta-feira da semana passada, quando a Taça Rio foi definida, nos pênaltis e o Fluminense foi campeão, o Fluminense travou o Flamengo, engessou o Flamengo, tirou o volume de jogo do Flamengo, com a marcação bem compactada, setorizada, nunca individual, no homem da bola 3, 4, às vezes até 5 jogadores.
e o Flamengo não conseguiu encontrar espaço para jogar. Tanto é que Gabriel e Bruno Henrique mal pegaram na bola. A bola não chegava para eles. Everton Ribeiro anulado, Arrascaeta anulado, Gerson anulado, Arão que não apareceu também, os laterais bem marcados. Então o Fluminense disse o que o jogo seria. Ele determinou, porque o Flamengo não conseguiu se impor em relação àquela defesa muito bem armada pelo Fluminense. Ponto. Isso foi no jogo da quarta-feira da semana passada. Ontem, o Fluminense entrou com outra postura. O Fluminense foi jogar. Mandou um recado de cara pro Flamengo. Ó, escuta, aqui quem manda sou eu hoje. Tanto que termina o primeiro tempo com 62% de posse de bola. Que foi o tempo que o Flamengo teve as suas melhores oportunidades. Mas o volume de jogo do Fluminense já era maior no primeiro tempo. E no segundo tempo, então, nem se fala. As chances que o Fluminense perdeu, o Fluminense deixou o Flamengo atordoado. Atordoado. Claro, o Flamengo tem os melhores jogadores. Na hora do vamos ver, de colocar uma bola para dentro, a qualidade do jogador do Flamengo faz a diferença. Faz a diferença. Mas, se a gente tivesse a oportunidade de inverter os papéis, colocado o Odair treinando o Flamengo e o Jesus treinando o Fluminense, o Odair teria vencido já os 2 jogos. Foi um empate e uma vitória para o Jorge Jesus. Aliás, um confronto entre eles, Queçada, são 3 vitórias do Jesus e 2 empates. O Odair não venceu até agora. Mas se a gente tivesse o poder de mexer com isso, né, de criar essa situação, você colocasse o Odair no Flamengo e o Jorge Jesus no Fluminense, teriam sido 2 vitórias do Odair. O Odair engoliu o Jorge Jesus nos 2 jogos. O Jorge Jesus que dessa vez falou, legal, o Fluminense veio para jogar, mas meu time foi melhor. Mentira! Foi nada, ele falou na entrevista, é só colocar de novo. Falastrão, foi nada. Não tem humildade para reconhecer que o Fluminense foi melhor e a vitória caiu do céu para ele. Não teve. Então, para mim, essas finais estão sendo deliciosas. Olha, saborosíssimas. Porque o Jorge Jesus está encontrando muita dificuldade para impor o seu jogo em relação ao Odair Hellmann. E se não fosse pela diferença dos seus jogadores, pela qualidade do seu elenco, pelo dinheiro que o Flamengo tem, o Flamengo estaria em desvantagem nesse momento nas finais do Campeonato do Rio de Janeiro. Opa, voltei! Tô aqui, hein? Perfeito. Tô aqui, galera, é isso? Voltei! 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 Maravilha! Obrigado, hein, Queçada! Que categoria, por isso que é bom ter um time aqui forte para fazer o trabalho junto com a gente. Muito obrigado. Tá aí a opinião do Fábio Sormani. Concorda com ele, Queçada? Concordo com o Edmundo e com o Sormani, João. O Flamengo tem um potencial para apresentar muito mais do que ele apresentou nesses 2 jogos, é óbvio. É muito óbvio também que o Fluminense estudou mais o Flamengo do que o Flamengo estudou o Fluminense. Mas todo mundo sabe como o Flamengo joga. Mas por isso que os profissionais estão aí, né? Para observar detalhes pequenos, né? Detalhes, às vezes, que muita gente não observa, que uma comissão técnica que trabalha arduamente vai notar, né? Não há dúvida, eu não tenho dúvida disso. O Fluminense esteve mais preparado para enfrentar o Flamengo, até porque o Flamengo é o time a ser batido, e o Flamengo entrou nos 2 jogos achando que vamos jogar nosso futebol, não importa quem está do outro lado e a coisa vai acontecer. Empate no primeiro duelo, aí pênaltis, Fluminense campeão do segundo turno. E ontem, Fluminense fazendo uma partida melhor, mas mesmo assim, isso que é o ponto interessante, né? Embora eu concorde com o Edmundo e com o Sormani, olha como é interessante. Esse time do Flamengo, ele é tão bom, mas tão bom, vou repetir pela 3ª vez, mas tão bom, que mesmo não jogando a 100%, né? Sem jogar tudo que sabe, ele consegue vencer. É isso que impressiona, né? Os grandes times são assim. Se você pegar os grandes times da história, vamos nos ater só ao Brasil, tá? Os grandes times da história, sem comparações, estou falando que um é melhor, outro é pior, mas os grandes times que despontavam, que eram os times que ficavam na condição de time a ser batido, mesmo quando eles não jogavam bem,
Em 4 segundos eles resolviam o jogo. Inclusive, 4 segundos foi o tempo aí do Vitinho tocar para Arrascaeta, para achar o Diego, para achar o Pedro sozinho para fazer o gol, né? O Fluminense falhou aí. O Fluminense ficou batendo palma. Então, podemos falar também que o Fluminense fez a partida. Ficaram lá aplaudindo. Como o Flamengo também ficou aplaudindo o Fluminense no gol do Evanilson, né? Cadê o Gustavo Henrique ali para marcar o Evanilson? E o Egídio, que foi o maior telespectador do jogo, né? O maior torcedor do jogo estava ali. Tem que dar porrada no Gabigol. A falta faz parte do jogo, né? Você tem que matar a jogada. Mata a jogada, vai ser expulso. Não sei se vai ser expulso. Se for expulso, paciência. Se o árbitro entender que tem que ser expulso, vai ser expulso. Tem que matar a jogada. Então, quer dizer, o Fluminense fez uma partida acima do que a gente imaginava que ele pudesse fazer, mas, gente, não foi a partida perfeita também, né? Se o Flamengo não fez a partida perfeita, mas conseguiu vencer, o Fluminense que perdeu não fez a partida perfeita também, né? Vamos lá. Mas legal, eu concordo com o senhor Mani. Muito bacana que alguém consiga cutucar o grande Flamengo. Esse campeonato brasileiro vai ser legal, porque o Flamengo, vai suar, João, grandes times vão suar muito mais a camisa, porque todo mundo vai querer tirar uma casquinha do Mengão. Por enquanto, Fluminense ameaçou, ficou no ameaço. Mas vencer que é bom, não venceu também, né? Vamos falar a verdade. Perfeitamente. Olha aqui, eu vou ouvir a opinião do Marco de Vargas, vou ouvir a opinião do André Cavalcante. Nós vamos continuar falando muito do grande Fla-Flu, né, de ontem e do que vem por aí na quarta-feira. Mas atenção, o Flamengo acaba de publicar no Twitter oficial, hein? O atleta Rafinha torceu o tornozelo esquerdo no último jogo. Após exames realizados nesta segunda-feira, não foi constatado fratura no local. Segue tratamento intensivo em período integral. Portanto, Rafinha, podemos dizer que é dúvida para o jogo de quarta-feira, né? Falávamos aqui da qualidade do time do Flamengo, o lançamento que ele deu para o Gabriel ganhar do Egídio e dar assistência para o Michael foi um deboche. Marco de Vargas, Rafinha passa a ser dúvida e preocupa aí o Flamengo para quarta-feira, que tem vantagem, mas o Fluminense mostrou que está muito vivo nessa final, hein, Marco? Tá sim, João. Claro que está muito vivo. Bem, com relação a isso que o Quesada falou, o Rafinha fez o lançamento lá para o Gabigol e era para o Egídio pegar e bater nele. Acontece que o Egídio tentou bater nele. Eu para ver ali, Quesada, a última instância foi o Egídio tentando dar uma tesoura ali no Gabigol. Acontece que o Gabigol teve habilidade, velocidade e inteligência para sair, Saiu rapidinho e não teve jeito, não. Aí a qualidade técnica, é a qualidade superior dos jogadores do Flamengo, na sua grande maioria. E eu me baseei aqui em números do SofaScore Brasil, João, que falou a respeito do jogo, trouxe as estatísticas precisas. 41% de posse de bola do Fluminense, contra 59%, 15 finalizações do Fluminense e 9 do Flamengo. Cada time acertou 6 finalizações, 17 faltas do Fluminense, 18 do Flamengo, 253 passes do Fluminense, 380 do Flamengo. Sim, foi um jogo relativamente equilibrado, com algum período de domínio de A ou B, mas no geral era jogo para empate, no mínimo empate. Mas o Flamengo tem capacidade técnica superior e se valeu disso. Alguma coisa está errada no Flamengo. O Flamengo, pela segunda vez contra o Fluminense, que se preparou durante menos tempo fisicamente e tecnicamente. O Flamengo tem mais tempo de preparo para esse retorno aqui pós-paralisação. Alguma coisa está errada, alguma coisa não está funcionando. Talvez seja essa questão de Jorge Jesus, sai ou não sai, essa indefinição, até porque isso existe, não dá para tapar o sol com a peneira, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, algo está errado. O Flamengo, ele era muito superior, ele era para ser, aliás, muito superior do que o Fluminense tecnicamente, com todo respeito à história do Fluminense. O Fluminense tem uma tremenda camisa, uma tremenda história. Estamos falando de times na atualidade. O time do Flamengo é superior ao do Fluminense, é muito superior ao do Fluminense, mas não o foi em 2 embates entre os dois. Algo está errado. O fato é que o Flamengo tem a vantagem, teremos mais um jogo em meio a essa circunstância duvidosa com relação à permanência do técnico do Flamengo ainda, isso talvez possa influenciar novamente. Mas no jogo em si, achei que a individualidade, a capacidade fez a diferença e isso o Flamengo tem de sobra para dar e vender, João. É verdade. Por exemplo, Gabigol não joga quarta-feira.
entrará Bruno Henrique. Ou seja, a dupla de ataque do Flamengo provavelmente deve ser Bruno Henrique e Pedro. É uma demonstração realmente do poderio do elenco. Bela bola levantada pelo Marco de Vargas. Algo está errado com o Flamengo. Nós vamos falar sobre isso já já. Mas eu quero saber do André Cavalcante a opinião sobre tudo isso que você está vendo aí, sobre o Fla-Flu, nessa decisão quentíssima do Campeonato Carioca. Fla-Flu é Fla-Flu, não tem jeito. Que rivalidade, que encontro sempre. Diga, André. Demais, né, João? Muito bom ver o futebol brasileiro com esses grandes jogos entre Flamengo e Fluminense. A gente estava carente de falar de futebol, né, de jogo acontecendo, não só de bastidores, a volta dos times, se estava na hora certa ou não. Agora, pelo menos, a gente está falando única e exclusivamente sobre futebol. E eu vou na linha do que todo mundo falou aí antes de mim. Eu acredito que, assim, o Flamengo venceu por 2-1, mas se a gente fosse pegar um parâmetro ali, pegar uma temperatura com as duas torcidas, com os flamenguistas e também com os tricolores, eu acredito que essa derrota por 2-1 acabou sendo até animadora para o Fluminense, porque mostrou que o time tem condições de não só jogar de igual para igual com o Flamengo, ou até superá-lo em vários momentos da partida. E para o Flamengo é o outro lado, né? Para o Flamengo, eu acho que tem sim uma pontinha de preocupação. No primeiro jogo, na final da Taça Rio, se imaginava que o Flamengo ia matar essa história ali mesmo e já ia conquistar o título estadual desse ano. O Flamengo não matou, levou para as duas finais agora, e o Fluminense só vem evoluindo, só vem mostrando que pode sim roubar o título, que já era quase considerado como certo para o Flamengo. Então eu imagino que a gente vai ter mais um grande jogo na quarta-feira, e se na final da Taça Rio, eu pelo menos achava que o Flamengo era favorito absoluto, que eram poucas as chances do Fluminense, as chances do Fluminense de lá para cá só cresceram, ainda continuo achando o Flamengo favorito, mas com uma margem de superioridade que diminuiu e muito. Então, acho que a gente ganha muito ver esse jogo na quarta-feira, com muitas possibilidades, mas apesar do Flamengo conseguir sempre substituir bem os jogadores que eventualmente são desfalques, e isso vai acontecer agora com o Gabigol, Pedro Henrique e Bruno Henrique devem formar a dupla de ataque, lamento a ausência do Gabigol, porque é o cara do futebol brasileiro, pelo menos o atacante, né? Um cara com bastante carisma e bastante apelo. Todo mundo quer ver o Gabigol em ação, e por conta dessa expulsão, que no meu entender foi injusta, o Gabigol não estará em campo. João. Muito bem. Olha aqui, o Marco de Vargas levantou essa bola e eu gostaria de ouvir a opinião de todos vocês. Como é que é, Marcão? Você falou aí, algo está errado no Flamengo. Você está identificando isso, né, mano? Errado no Flamengo, João. Há algo errado, sim. Não sei se é a questão do Jorge Jesus, não sei se é a ausência do torcedor do Maracanã, mas algo está errado. O Flamengo não está com seu encaixe perfeito e voltou a trabalhar antes dos outros. Era para estar melhor e não foi tão melhor assim contra o Fluminense em 2 jogos. Alguma coisa não está bem. É verdade, voltou a treinar bem na frente, por exemplo, do Fluminense, né? Tem uma vantagem grande aí de tempo de treinamento. Edmundo, algo está errado no Flamengo? Você concorda com isso? E se concorda, você desconfia de alguma coisa, Edmundo? Olha, João, que está errado, tá. O Flamengo não repete as atuações que teve antes da pandemia, né? Foram 32 dias de treinamento a mais do que o Fluminense, então, na teoria, deveria estar o Flamengo melhor fisicamente, mais entrosado. Agora, falta um componente super importante, que sempre foi super importante ao Flamengo, que é a torcida. A torcida sempre foi o 12º jogador, sempre jogou junto com o time. Agora, se você for notar o comportamento individual, também está diferente. O próprio Jorge Jesus, que é quem está aí na berlinda, né? Porque ainda não deixou claro se vai ou fica, ele não vibra mais à beira do campo, não mexe mais com o brio dos seus comandados como fazia antes. E aí a gente não sabe identificar o porquê. Aparentemente, está tudo ok, né? Tudo ok entre diretoria, jogadores e comissão técnica. Mas dentro do campo, o volume de jogo, esse espaço que a gente vê a equipe adversária criando,
a gente não via, não via antes. Então, certeza que tem algo diferente. Certeza tem algo diferente. Agora, não dá para afirmar o que é. Acho que a gente vai ter um pouco mais de noção disso na quinta-feira, após a decisão. Pois é. Ô, Sormani, o que você acha disso, hein? O Flamengo está diferente, tem algo errado no Flamengo que você está percebendo? Qual é a sua opinião, Sormani? João, eu acho que são vários fatores, né? Isso que os companheiros falaram a respeito dessa indefinição do Jorge Jesus tem um peso, né? Eu acho que o Jorge Jesus é um técnico muito intenso. Ele cobra demais os seus jogadores. Ele cobra demais do elenco. Ele procura a perfeição o tempo inteiro. Como a cabeça dele, nesse momento, está muito dividida, ele não sabe se fica, não sabe se vai, então o trabalho dele, nesse momento, cai. E o reflexo disso, a gente vê um Fluminense mandando nos 2 jogos. Não venceu porque não tem os jogadores que o Flamengo tem. A diferença é muito grande. É muito grande. Então, olha, por mais que o Fluminense jogue, chega um momento que alguém tem que fazer o gol. Chega um momento que no passe final, ele tem que ser preciso. E não sai essa precisão, não sai esse gol. E o Flamengo, na base do contra-ataque ontem, no contra-ataque, hein? Eu não me lembro do Flamengo ter feito gol no contra-ataque na temporada passada. O Barcelona do Guardiola fazia gol em contra-ataque? Não me lembro. O Jorge Jesus o Flamengo dele fazia gol no contra-ataque no ano passado? Não me lembro. Isso mostra a diferença que eu estava dizendo há pouco do que foi o jogo tático. Hein, Sormani? Oi? Teve um gol importante que foi no contra-ataque lá no Beira-Rio contra o Internacional. Que o Arrascaeta roubou a bola, tocou para o Bruno Henrique, né? O Inter tinha feito 1-0, aí o Bruno Henrique partiu, rolou para o Gabigol e o Gabigol pegou de primeira no cantinho. Ali foi um contra-ataque, mas eu confesso a você que eu não me lembro de outro, não. Mas vamos levar em consideração que esse jogo foi em Porto Alegre, o Internacional estava jogando em casa, tinha obrigação de fazer o resultado, estava se impondo, etc e tal, mas é muito difícil você ver isso. Porque o Flamengo tem um padrão, o Flamengo tem uma identidade, ele tem um DNA que foi criado pelo treinador. Não é? Que é o DNA de impor o jogo. Na partida final contra o River Plate, eu sou das vozes solitárias. Para mim, o River Plate não jogou melhor que o Flamengo. O Flamengo foi melhor que o River o jogo inteiro. Ele impôs o jogo dele. Ele tinha dificuldades, porque o time do River é muito bom. Marcavam muito bem. O Flamengo tinha dificuldades para encontrar espaço. Quando veio o cansaço, o Flamengo encontrou os espaços e virou o jogo, foi campeão da Libertadores. Mas eu acho que isso aí pesa muito, João. O fato de o Jorge Jesus estar dividido no momento. Acho que pesa também em favor dos adversários o fato de que os treinadores, já estão entendendo melhor como é que joga o Flamengo. No começo do ano, o Jorge Jesus, inclusive, no jogo sagrado, disse o seguinte, foi perguntado, mister, o Vanderlei falou que esse ano vai ser mais difícil para o Flamengo, porque os técnicos já sabem como você joga. Ele falou assim, engano quem acha que eu vou jogar igual ao ano passado. Eu tenho um leque de jogadas novas para essa temporada, porque se eu não fizesse isso, evidentemente eu vou ser superado. Mas a gente não está vendo isso. Não tem nenhuma novidade. Nada, o time é o mesmo. E o Odair detectou bem tudo isso, fez lá o plano de jogo dele, e volto a dizer, para mim, foi melhor nos 2 jogos. Por isso que eu falei, se o Odair tivesse atletas do nível do Flamengo, eu acho que ele estaria com 2 vitórias em relação ao Jorge Jesus. Mas ele não tem. Por mais que ele consiga fazer um plano de jogo e anule o adversário, lá dentro do campo ele não entra. Quem tem que resolver são os jogadores. Aí vem uma falha do Edilson. Do Egídio. Tá? Aí vem uma falha no primeiro tempo, no primeiro gol, onde havia um espaço generoso entre o meio-campo e a defesa, o Diego ali sozinho toca para o Pedro fazer o gol. Quer dizer, chega um momento que você precisa do atleta. E o atleta não corresponde porque ele não tem o mesmo nível do outro. Enfim, João, eu acho que é questão da cabeça dividida, eu acho que é o entendimento por parte dos treinadores adversários, como é que o adversário está jogando. E outra coisa, não dá para você jogar bem o tempo inteiro, né? Tem um momento que o seu rendimento cai. Talvez seja esse o momento do Flamengo. O que será, hein, Leandro Quesada?
Olha, João, eu não consigo dimensionar o quanto afeta o elenco essa informação do Jesus vai ou não vai, fica ou Benfica, né? Que é fica ou Benfica. Eu não sei dimensionar. Que tá afetando um pouquinho, tá afetando. Edmundo tá aí, sabe, os jogadores são bem informados, ainda mais hoje, né? Uma facilidade de informação. E no vestiário, claro que os jogadores conversam. Você acha que não? Conversam, é natural. Dentro da nossa empresa a gente não se fala quando a gente está no corredor. Nosso corredor é o vestiário dos jogadores. Os caras falam. Pô, tá sabendo aí que o Mister vai embora? Pô, tá sabendo aí que ele pode ir embora? E ele falou que o Léo Pereira, o Gerson e o Bruno Henrique seriam os caras para jogar lá com ele, lá no Benfica? Pô, só faltava perder o Mister e esses 3 parceiros nossos. É conversa dos jogadores, claro que é. É assim, eu não estou na cabeça de cada jogador para saber a dimensão desse problema. Mas claro que afeta. Por isso que a diretoria... esquece quarta-feira. Quarta-feira a gente vai continuar conversando sobre o mesmo tema. Depois da quarta-feira, é preciso ter uma conversa, diretoria e o Jesus, para colocar limpo isso, né? Para colocar limpo. E o Flamengo tem que vir a público. Se o Jesus não quer falar, porque o que consta, o Jesus não quer falar. Se o Jesus não quer falar, o Flamengo que monte uma coletiva na quinta-feira, depois de ser campeão ou não, venha a público e responda para todo mundo. Olha, nós temos a seguinte posição do Jesus. Para deixar a coisa transparente, limpa, porque o Flamengo foi super decente com o Jesus até agora. Não custa nada chegar e falar, olha gente, eu tenho uma proposta lá do Benfica, o Benfica vai gastar 100 milhões de euros para montar um novo time, eu vou ganhar o dobro, foi uma maravilha viver aqui na Barra da Tijuca, treinar o Flamengo, essa nação, só que agora eu estou voltando para a terrinha. Porque aí o Jesus define a vida dele, e o Flamengo corre atrás de um outro treinador, porque ainda há tempo de trazer um outro treinador pensando na estreia do Campeonato Brasileiro. Isso se chama profissionalismo. Ou o Jesus então chega depois do jogo e fala, olha, vamos acabar com esse Bacleal. Eu fico aqui e tchau. Então pronto. Eu acho que isso vai fazer bem para todo mundo. Para encerrar algumas especulações, né? Se bem que a proposta do Benfica é verdadeira, muita gente trata como uma mentirinha, não. O Benfica está atrás do Jesus, mas dentro disso vem muitas especulações, né? Às vezes a gente não sabe o que é verdade e o que não é, só o tempo vai nos responder. Então, é bom até para o bem do Flamengo, né? Acabar logo com essa história. Jesus fica? Beleza. Jesus não fica? Muito obrigado, mister. E o Mengão vai atrás de um outro treinador. Se eu fosse o Flamengo, trataria do tema dessa maneira. É o que eu faria.